A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Esta lição, que é uma lição muito especial, fala sobre a prática da oração, apresentando aí exemplos de homens e mulheres de Deus que oraram e também orações específicas dentro da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito específico, Jesus e a oração do Pai Nosso. Essa lição é escrita pelo pastor Marcos Tedesco e hoje nós temos o objetivo de apresentar essa oração para você. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso, gente boa, você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, nota 10, e deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, participando conosco nesta ministração. Olha, eu quero lembrar você que a gente está com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a adquirir o nosso material, tá? Para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O esboço da minha aula, também os slides que eu utilizo, recursos específicos para te ajudar. No Facilita você vai encontrar vários bônus que podem te ajudar como professores da Escola Bíblica. É só você se tornar um dos nossos assinantes, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Olha, eu espero que você seja edificado em Jesus. Nós já estamos nos preparando para o segundo trimestre, gente boa, nota 10 deste ano de 2021. Já tem coisa nova chegando para você aqui no canal e a gente vai disponibilizar para você aqui, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Jesus e a oração do Pai Nosso. Como essa oração específica? Vamos analisar essa lição de hoje, biblicamente falando. Vou tentar apresentar para você o contexto bíblico, vou tentar descrever para você sobre a importância dessa oração que Jesus nos ensina à luz da palavra de Deus, tá? Antes de iniciar essa ministração, nós precisamos iniciar ela com algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base bíblica é o texto do dia, que está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Temos também a síntese da lição, que é muito importante ser lida também em sala de aula. A oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento das nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. Temos também o endereço bíblico da nossa leitura bíblica em classe de hoje, que está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Vamos analisar esses versículos com vocês aqui. Esse texto é escrito pelo pastor Marcos Tedesco. E o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus ensina a respeito da oração. Nós precisamos observar nesse primeiro ponto a nossa leitura bíblica. Estamos analisando o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Como é importante olhar para esse texto e ler todo o capítulo. Ler todo o texto, não apenas somente os versículos que a lição apresenta para a gente, que é do versículo 5 ao 13. Quando você analisa toda a passagem, você entende perfeitamente o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, você encontra aqui no capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Cristo então fala sobre as coisas do reino. E agora ele está na montanha ensinando as pessoas sobre o reino, sobre a prática do reino. Quando você olha então para o capítulo 6, Jesus começa a tocar num assunto muito específico, que é a prática da oração no reino. Ou seja, quando você faz parte desse reino, a prática da oração também deve estar presente na sua vida. E analisando essa questão, vamos analisar todo o contexto do capítulo 6 para poder descrever isso para você.
O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Jesus é o nosso referencial em tudo. Esse é o primeiro subtópico. Analisando o contexto do capítulo 6, você descobre muito bem a diferença da prática da oração ensinada por Jesus e a diferença da prática da oração ensinada pelos fariseus e pelos colégios religiosos dos dias de Jesus. Por exemplo, a prática da oração ensinada pelos fariseus e por aqueles religiosos era uma prática que deveria ser realizada no templo, diante de todos. A prática deveria ser realizada em pé no templo, erguendo os seus olhos para o alto e orando em alta voz, com alguns trajes religiosos, para que as pessoas então olhassem para aquele que estivesse no templo e reconhecesse aquela pessoa ali está orando, está tendo um contato com Deus. Essa era a prática da oração ensinada pelos fariseus nos dias de Jesus. Você percebe muito bem a prática da oração realizada pelo fariseu e publicano que estudamos na aula passada. Agora, Jesus está ensinando sobre a verdadeira prática da oração no reino. É diferente. No reino, Jesus então começa a dizer que a prática da oração é estabelecida da seguinte maneira. Mateus capítulo 6, versículo 5. Está escrito no texto, quando você entrar no seu aposento. Quando nós olhamos exatamente para a prática do Novo e do Antigo Testamento, conhecendo a cultura bíblica do Novo e do Antigo Testamento, William Coleman, falando a respeito dos usos e costumes dos tempos bíblicos, quando ele descreve sobre as moradias, ele descreve que essas moradias eram muito simples. Eram feitas, por exemplo, de barro. Essas moradias eram feitas somente para o repouso à noite, porque no dia a dia as pessoas estavam ocupadas com as suas tarefas. Tinha uma pequena porta, onde as pessoas então tinham acesso à casa. A casa também possuía apenas uma ou duas janelas para a iluminação durante o dia. Na casa era comum, por exemplo, as pessoas colocarem alguns animais e também, ao mesmo tempo, estarem dormindo nos seus aposentos. Todavia, essas casas também possuíam uma espécie de escada lateral para que as pessoas pudessem ter o acesso ao terraço. Esse terraço era um terraço muito simples, feito de palha, coberto por barro, com um pequeno parapeito, para que durante as noites quentes essas pessoas então subissem as escadas e repousassem ali durante a noite. Alguns que tinham um pouco de condição criavam até mesmo um pequeno aposento para esse repouso. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Você, quando for orar, vai naquele pequeno aposento que ninguém vê, que está escondido. Fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Esse pequeno aposento era um aposento que as pessoas tinham acesso muito pouco. Iam para lá somente nos dias de calor. Algumas pessoas utilizavam aquilo ali até mesmo para guardar alguns objetos. Cristo faz referência a esse pequeno aposento na casinha de barro, dizendo, quando você for orar, ora ao teu Pai, naquele pequeno aposento, escondido, que todo mundo esquece, para que Deus seja glorificado. Diferente dos fariseus que oravam no templo, Jesus estava dizendo, ore em casa em secreto, de uma forma que você agrade ao Pai. A prática dos fariseus é totalmente diferente da prática de Jesus. Eles oravam nas sinagogas, no templo, na praça, para que as pessoas pudessem observá-los como homens de Deus, homens da religião, homens sagrados. Cristo está dizendo que aquele que faz parte do reino deve seguir esse princípio. É por isso que Jesus é o nosso exemplo em tudo. O Marcos Tedesco chega a dizer na sua lição que todos os evangelhos estão repletos de histórias de Jesus. Histórias que envolvem a oração, histórias que envolvem essa prática. Em diversos momentos, nós encontramos nas passagens dos evangelhos que Jesus deixava os discípulos à parte e ia orar em secreto. Em diversas passagens também, nos 4 evangelhos, encontramos Jesus pegando seus discípulos à parte e indo orar em secreto. Como Jesus nos ensina sobre a prática da oração. No entendimento bíblico, nós compreendemos à luz da palavra aqui
que Jesus ensina sobre a prática da oração, uma prática particular em Deus, uma prática voltada para o Altíssimo, diferente da prática realizada pelos fariseus, que procuravam a glória pessoal até mesmo nas suas orações. A oração ensinada por Jesus é uma oração humilde. Uma oração, por exemplo, que acompanha aquele que está aflito, como aqueles que estavam no caminho de Emaús. Em Lucas capítulo 24, versículo 13 a seguir. Esse Jesus é um Jesus que está presente junto com os discípulos. E olhando para essa questão, quando Jesus diz, entra no teu quarto, nós entendemos que nós também somos essa casinha de barro. Somos simples, não merecemos a glória de Deus, não tem pintura. E dentro dessa casa repousa então a presença do Altíssimo. Nós também precisamos ter a nossa casinha de barro para orar, subir as escadas em secreto, conversar com Deus, sem alarmar ninguém, sem postar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, sem postar na tua rede social que você está orando no monte, está orando em determinado local. Nós precisamos buscar a direção de Deus para exaltar a Cristo. Esse é o nosso envolvimento com Jesus. É claro que nós também entendemos sobre a questão da divulgação e nos chamados dos irmãos da igreja para orarem. Não tem problema você utilizar, por exemplo, a tua rede social para divulgar a igreja e dizer, tal dia nós teremos uma oração. O sentido aqui é de incentivar os irmãos a orarem e buscar a presença de Deus e não se gloriarem porque oram e outros não. Os fariseus faziam isso. Nós não precisamos fazer isso. Precisamos estar em oração, buscando a Deus em fervor espiritual. Avançando, vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso é uma prática linda que Cristo nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso, ela aponta para a prática do reino. Gerald Bryan escreveu um texto, Teu é o Reino, sistematizando a oração do Pai Nosso, informando que aquela oração possui sim uma verdadeira teologia sistemática do reino. Observe que aquela oração do Pai Nosso ensinada por Jesus tem profundezas na nossa alma e apresentam coisas eternas. Iniciando, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Observe, você está apontando para o reino, apontando para a santidade de Deus, para o nome e a honra e a glória dadas ao Senhor. Você também aprende nessa oração quando você diz, venha o teu reino. Você está dizendo que esse reino é um reino futuro e presente agora, clamando por esse reino. Ao mesmo tempo dizendo, seja feita a tua vontade como é no céu, aqui na terra. O Bryan também chega a dizer que essa oração nos ensina a contar com Deus na dependência de pedir ao Pai, dizendo, dai-nos hoje o pão de cada dia, o nosso pão, o pão nosso de cada dia, contando com a dependência de Deus, ao mesmo tempo nos ensinando a buscar o perdão das nossas dívidas, o nosso perdão pessoal, perdão pelos nossos pecados e as nossas fraquezas, também clamando a Deus para nos livrar de toda e qualquer tentação. Como essa oração é profunda, como essa oração é sistemática, como essa oração é profética também. E essa oração finaliza dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para todos sempre. Amém. O Marcos Tedesco traz essa orientação para a gente, olhando exatamente para essa oração, descrevendo que essa oração é poderosa. A oração do Pai Nosso é um conjunto profundo de palavras que revelam a glória de Deus, que revelam o reino de Deus, que clamam pelo reino de Deus. Você observa que a oração do Pai Nosso aponta para teu é o reino, tua vontade, tua glória. Voltando também o nosso olhar para nós mesmos, olhando para dentro, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas ofensas, pedindo a Deus o pão da nossa dependência também nele. Essa oração é vista como poderosa, trazendo para a gente um entendimento em Jesus, de servir a Deus nesse reino. É claro que essa oração traz um norte para a gente, de servir a Deus
buscando de coração essa vontade gloriosa da presença do Altíssimo. Como essa oração é profunda. Analisando essa questão, Cristo então começa a falar sobre essa verdadeira oração. Quando você olha para o capítulo 6 inteiro, você descobre sobre a prática da oração e, ao mesmo tempo, a prática da adoração. Nós podemos adorar, analisando esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Em nossas contribuições, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, você percebe Jesus ensinando aos discípulos sobre adorar a Deus em suas contribuições, ao contrário dos fariseus que realizavam as suas contribuições publicamente. Jesus fala sobre as contribuições secretas. Jesus também ensina sobre a verdadeira adoração, que procura honrar ao Senhor e não honrar a si mesmo. Nesse texto você também descobre Jesus ensinando sobre a prática em adorar a Deus nas nossas orações. Capítulo 6, versículos 5 ao 15, você percebe isso. Jesus também ensina sobre a prática do nosso jejum, nesse capítulo 6, versículo 16 ao 18, falando sobre essas verdades de Deus. E ao mesmo tempo, no capítulo 6, versículo 19 ao 34, Jesus ensina profundamente sobre adorar a Deus até mesmo com a nossa profissão. Tudo envolve oração. Tudo envolve a busca da presença de Deus. Tudo envolve clamar ao Senhor de todo o coração. E o terceiro subtópico aqui da classe dos jovens, do ponto número 1, fala sobre a oração secreta. Quando você analisa exatamente Mateus capítulo 6, versículo 16 agora, Cristo orienta sobre essa oração secreta e apresenta também as recompensas em Jesus, as recompensas em Deus. E essas recompensas são apresentadas da seguinte maneira: quando estamos em secreto, em particular, o nosso Pai nos recompensa. Recompensa porque estamos voltados para Deus. Essas orações também não são envolvidas em muitas repetições, como o próprio Mateus registra aqui. Essas orações são orações que buscam por uma intimidade com Jesus. Você tem buscado intimidade com Jesus? Você tem buscado pela presença de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus? Eu espero que sim. Eu espero que Deus venha falar contigo profundamente para a glória e honra do Senhor. E essa oração secreta, ensinada por Jesus, é uma oração específica. Ao mesmo tempo, nos ensina a voltar o nosso coração para Deus. O Pai Nosso é um exemplo a ser seguido por você. Como é importante levarmos isso em consideração em sala de aula também. O objetivo do Marcos Tedesco é exatamente demonstrar para você a riqueza dessa oração. Se possível, leia esses versículos texto a texto com os teus alunos. Ore por eles também, interceda com eles. Se queremos fogo no coração, precisamos aprender com Jesus. Marcos capítulo 14, 23 é um exemplo específico que Jesus se retirava à parte, em secreto, para orar com o Pai. Ele já exercia isso, ele já ensinava aos discípulos sobre isso. Marcos 1, 35, ele ia para lugares desertos orar e conversar com Deus. Mateus 26, 36, ele está num jardim buscando a presença do Senhor, em secreto, sem alarmar ninguém, diferente da prática dos fariseus, como expliquei para você. Avançando, gente boa, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Quais são os princípios ricos e teológicos que encontramos aqui? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma oração altruísta. Essa ideia, nesse primeiro subtópico, traz o seguinte entendimento. É a ideia de desapego, de bondade, de abnegação, no sentido de entender que a oração do Pai Nosso te ensina a colocar a tua vida no altar de Deus. Em outras palavras, o reino de Deus, a presença de Deus vem em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar olhando para o coletivo, olhando para o todo, olhando para as pessoas, se colocando no lugar do outro também, nos envolvendo. Ou seja, olhando para o pecado do meu irmão e vendo aquele pecado também é meu. Então, é nosso pecado. Perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. E quando você percebe Mateus colocando isso, Mateus descreve: perdoa as nossas dívidas.
Lucas, comentando sobre essa oração, ele coloca outra palavra: perdoa os nossos pecados. Ele olha para os nossos pecados aqui e coloca esse termo na oração. Ou seja, a oração ensina-nos a contar com a dependência da misericórdia de Deus. No pedido dessa oração, entendemos nessa abnegação que precisamos contar com a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. O Jesus da Bíblia ensinava aos discípulos na sua caminhada em ajudar o outro, em se colocar no lugar do outro. Como, por exemplo, citado aqui pelo Marcos Tedesco, Jesus cura, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Jesus ensina aos discípulos a olharem com graça e misericórdia também para aquele paralítico no tanque de Betesda, lá em João capítulo 5, do 1 ao 15. Observe, a oração nos ensina a nos colocar no lugar do outro, a reconhecer a necessidade do outro, interceder pelo outro, nossos pecados, nossas ofensas, nossos defeitos, querendo então o bem-estar também do nosso próximo e não somente o nosso. Analisando essa questão, vamos então para o segundo subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o princípio da reciprocidade. Nesse segundo subtópico, vamos analisar exatamente esse princípio. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Isso aqui nos traz um princípio muito grande. Nós estamos clamando a Deus para nos perdoar à mesma medida em que nós perdoamos. Nós estamos orando a Deus pelo perdão à mesma medida em que praticamos esse perdão. Nós estamos orando, pedindo a Deus pelo perdão das nossas falhas ao mesmo tempo em que perdoamos aqueles que falham conosco. Esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Lucas 6,37 nos ensina exatamente que se nós queremos a bênção de Deus para as nossas vidas, queremos também a bênção de Deus para a vida do nosso próximo. E isso precisa ser vivido na prática do Evangelho. Todavia, Russell Champlin, comentando sobre esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 12, ele deixa algo claro aqui que nós precisamos também esclarecer para você. A ideia desse sentido de perdoar à medida em que perdoamos é exatamente algo especial, que é traduzido da seguinte maneira: nós devemos perdoar o próximo sem esperar nada em troca do próximo. A mesma coisa acontece com Deus realizando em nós a sua graça. Ele dá de graça, ele estabelece em nós o seu poder. Nós não temos condições nenhuma de oferecer algo a Deus e Deus nos perdoa. Da mesma medida, na prática do sentido bíblico, nós devemos exercer o perdão sem esperar nada em troca do nosso irmão. Esse é o sentido bíblico aqui. Compreendendo essa questão, vamos então trabalhar agora o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trabalha o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É Deus que nos livra do mal. Nesse terceiro subtópico, leia Mateus 6,13. Livra-nos da tentação, ou do dia da tentação. Nesse sentido bíblico, quando estamos em oração, Deus nos livra do mal. A palavra tentação apresentada aqui no versículo traz a ideia, no sentido bíblico, do apego em cometer pecado. Observe essa questão. O Russell Champlin coloca isso no seu comentário. Ele chega a dizer que isso aqui aponta para o apego de cometer pecado. Então, a oração é exatamente essa. Senhor, nos livra desse apego de cometer pecado. O Champlin, em seu comentário, também traz outro sentido de tentação, de livramento do dia mau, do dia da tormenta, do dia da perseguição pelo inimigo. Então, observe essas questões. Quando nós oramos, estamos clamando a Deus por esse livramento. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago traz esse entendimento de sermos livrados do dia da tentação, do dia de cometer o pecado. Esse sentido bíblico, a oração do Pai Nosso, nos traz esse entendimento de estarmos guardados em Deus, firmados em Jesus. Você também precisa estar guardado em Deus, firmado em Jesus, para ser livre do dia da tentação. Eu espero estar contribuindo com você até aqui nessa lição. Vamos agora para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A glória e o poder pertencem a Deus.
Mateus capítulo 6, versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nessa análise, nesse terceiro ponto, vamos descrever exatamente que a glória pertence a Deus na oração. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Em primeiro lugar, Deus. A oração do Pai Nosso aponta para o Altíssimo, aponta para o alto. A nossa oração não pode estar presa em coisas, em objetos ou desejos pessoais. A nossa oração precisa iniciar olhando para a glória de Deus, olhando para o alto. Jesus nos ensina com essa oração que precisamos iniciar olhando para o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, conforme na terra, assim como também nos céus. Quando você analisa isso, você descobre que Deus está em primeiro lugar, que Deus está no centro. Pergunto a você, Deus está no centro das tuas orações? Você tem orado buscando a Deus em primeiro lugar? Você tem olhado para o alto, buscando a presença do Altíssimo? Romanos capítulo 11, versículo 36. Paulo explica exatamente essa riqueza aqui de buscar aquele Deus da glória. O nosso Deus que nós servimos. Como nós precisamos olhar para Deus. Não estarmos perdidos em coisas dessa vida, mas crendo que Deus age em nossas vidas, porque Ele é um Deus fiel e age no seu reino. Ele age no nosso sustento diário também. Quando nós lemos o texto bíblico, descobrimos que Ele é aquele Deus que provê, o Deus da providência, o Deus que dá para nós o pão de cada dia e nada nos falta. Quando olhamos para a primazia de Deus em primeiro lugar, percebemos que a nossa oração é uma oração que precisa ser pautada por esse direcionamento que Jesus nos dá. Avançando, vamos para o penúltimo subtópico da aula de hoje, que é o segundo, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Santificado seja o teu nome. A santificação também faz parte da pauta da oração de Jesus. E a santificação é apresentada em Mateus 6,9. Se inicia com o nome do Senhor. Aquele que se aproxima de Deus precisa ser santo, buscar o Altíssimo, ter uma vida fiel a Deus. Charles Finney chega a contar o seu testemunho no texto Heróis da Fé, organizado por Orlando Boyer, dizendo que ele não tinha a prática da oração, tinha vergonha da leitura da Bíblia, mas um dia ele foi impactado por Deus, e sendo impactado por Deus, ele se dedicou à prática da oração e à prática da leitura da Bíblia também. Quando olhamos para essa ideia, e reconhecemos exatamente nessa oração que Deus é visto como Pai, Pai nosso, um Deus próximo, um Deus santo. E ao mesmo tempo, Deus também é visto como aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que é fiel, aquele que trabalha por você. Se você estiver orando, busque a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento também. Para finalizar a aula de hoje, o último subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É chegado o reino. O George Led chega a dizer que o reino de Deus está presente aqui agora. E ao mesmo tempo que ele é futuro, ele é real na vida da igreja, na vida dos discípulos de Jesus. Quando oramos pelo reino, estamos propagando o reino. Em 2 Coríntios 15, 23 a 28, entendemos à luz da Bíblia que o reino de Deus será pleno e perfeito quando Jesus voltar. A igreja de Deus experimentará desse retorno, será arrebatada por Jesus, terá um encontro com o Senhor nos ares. E essa igreja dominará aqui na terra no milênio, no reino de Deus, um reino presente agora. Perceba, esse texto da oração nos ensina sobre a oração pelo reino. Nós precisamos focar em nossas orações o altar de Deus, o reino de Deus, a presença de Deus. O Gerald Bryan chega a dizer que esse reino é fiel, é verdadeiro e está presente. Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje. Que Deus em Cristo venha falar contigo, tá? É claro que como estamos fazendo em todas as nossas ministrações, eu tenho alguns textos que eu utilizei até mesmo como referência da ministração de hoje. O primeiro texto que eu quero indicar é do Gerald Bryan, Teu Reino. Isso aqui é a teologia sistemática voltada para a oração do Pai Nosso. Vai te ajudar muito a entender sobre a perspectiva do reino de Deus na oração do Pai Nosso. Outro texto que eu utilizei é o comentário bíblico interpretado do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, do Champlin. Isso pode te ajudar muito a entender os versículos aí que explicamos para você e o contexto bíblico.
Gente boa, que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 11, nota 10, que vamos trabalhar o seguinte assunto na nossa lição. Deixa eu encontrar aqui a oração sacerdotal de Jesus. Que Deus te abençoe. Já tem material prontinho para você do segundo trimestre da EBD. Fica ligado aqui no canal, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Se você gostou dessa aula, se Deus falou contigo, comenta aí e marca a gente no teu Instagram. Até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.